O próximo componente que vamos falar é o frame. O frame é a estrutura do drone. Então, nesse droninho aqui, que é um racer, um droninho de corrida, eu tenho, o frame dele é composto por prato superior, prato inferior e braços. Essa é uma composição padrão de frame. Aqui no Mavic eu tenho também aqui um frame que é um pouquinho diferente, mas eu tenho separado os braços. Já na linha Phantom, o nome do frame não é frame. No Phantom o nome é shell, porque ele é como se fosse um exoesqueleto. Então ele tem shell superior e shell inferior, que vai fechar ali a estrutura do drone. O Phantom, a shell do Phantom, ela é muito suscetível a vibrações fortes. É bem comum ouvir reclamações de shell do Phantom que quebrou, trincou. Porém, como eu sempre falo para meus alunos, é muito igual você pensar num carro. Se você pega teu carro e começa a pular lombada, vai em estrada de terra correndo, tem uma característica mais violenta, mais esportiva, teu carro vai estragar antes. O drone também é assim. Se você pega um Phantom e utiliza ele sempre em modo esporte, sempre correndo, fazendo movimentos bruscos, a probabilidade de surgirem essas trincas no frame é muito maior. No Phantom 3 isso ocorria muito, no Phantom 4 ocorre um pouco menos, mas não deixou de ocorrer. Infelizmente, apesar de ser um equipamento caro, o plástico ali não é de uma qualidade muito boa. Então, se você fizer movimentos bruscos com ele, não digo uma vez ou outra, mas se você tiver uma característica de pilotagem agressiva, você vai ter problemas aí, cedo ou tarde, com o seu frame. Vai ter que trocar o frame, e a DJI, já aviso vocês, cobra bem caro em peças de reposição. Então um frame ela cobra mais de $200, simplesmente na estrutura plástica ali. Um dos momentos onde a estrutura do drone é mais forçada e levada ao limite é no momento de pouso. Então, se você está com um Phantom, não realize aqueles pousos assim, que você vem com o drone em cima da tua cabeça e desce em linha reta, puxando o controle todo para baixo. Isso vai fazer com que ele desça todo tremendo e essa desestabilização vai fazer com que o frame estrague mais cedo. Sempre realize, quando possível, uma rampa de descida, que aí o esforço estrutural no equipamento é menor. Então você vem com o drone em diagonal para realizar a descida, ao invés de vir em cima da tua cabeça e simplesmente colocar o stick para baixo para o drone descer. Modos de decolagem e pouso assistidos, ou seja, aquele que você aperta um botãozinho, flechinha para cima o drone sobe, flechinha para baixo o drone desce, ou até mesmo o return to home, não devem ser utilizados por iniciantes, porque teu objetivo nas suas primeiras 50 horas aí de voo é aprender a pilotar, é se tornar um piloto. Se você ficar utilizando os recursos tecnológicos para fazer pouso e decolagem, que são os momentos mais críticos, você não vai aprender a pilotar o seu drone. Depois que você dominar a tecnologia, dominar a pilotagem, já tiver mais de 50 horas de voo, aí sim você pode se dar ao luxo de apertar o botãozinho ali para o drone subir, para o drone descer. Mas antes disso, não. Você vai praticar muito pouso e decolagem. Próximo componente, sistema de propulsão. Sistema de propulsão, ele é compreendido por motor, hélice e ESC. O ESC é um controlador eletrônico de velocidade. Os drones, a maioria deles, tem motores que são chamados de motores brushless, ou sem escovas. É um motor elétrico um pouco mais, com uma construção mais simplificada, para que ocorram menos problemas. Então eu não tenho um carvãozinho ali. É um motor diferente do motor elétrico comum. Porém, esse tipo de motor, ele precisa de um controlador eletrônico de velocidade. Ele não consegue controlar sua própria velocidade. E aí que entra o ESC. Então, todo drone moderno tem um ESC para cada motor. Existem também conjuntos com vários ESCs ali juntos, mas acaba sendo que é sempre um ESC para cada motor. O ESC não suporta um valor de amperagem muito alto por um longo tempo. Ou seja, se o motor do drone estiver travado ou pesado, existe uma grande probabilidade que o ESC queime.
e se o ESC queimar, o drone vai cair. É chão, não tem o que fazer. Excetuando-se em plataformas maiores, Hexa, Octa, drones com 6, 8 braços. Aí você tem redundância. Mas no caso dos quadricópteros, que é aí 90% dos drones, você não conta com essa redundância. Então, perdeu o ESC, o drone vai cair. Nos drones DJI modernos, o ESC tem um sistema de autodiagnóstico. Então ele vai te avisar, ele vai te mostrar na tela, ESC Error, ESC Problem. Se você ver alguma mensagem de telemetria relacionada ao ESC, você tem que mandar o seu drone para manutenção. É o tipo de erro que não tem como você voar, você não pode realizar o voo se estiver com problema de ESC. O ESC tem que ter uma amperagem correta e de acordo com o motor. No entanto, em drones montados, em drones RTF, isso já vem ajustado, já vem certinho, e você não precisa esquentar a cabeça. No entanto, lembre-se, sempre que o motor estiver travado, por exemplo, fiz uma barbeiragem, entrei com meu drone na árvore, o que vai acontecer? A hélice vai pegar no galho e isso vai segurar o motor. A hora que o motor é segurado, ele é preso, vai aumentar a amperagem exigida pelo ESC para que aquele motor continue em movimento, e vai acabar queimando. Temos basicamente aí duas tecnologias principais de ESC, sendo que os ESCs com onda sinoidal, que eles são mais suaves, fazem menos barulho, estão equipando, em termos de drones DJI, apenas o Mavic 2 e o Phantom 4 Pro V2. Os modelos anteriores utilizam um outro tipo de ESC que faz mais barulho. Aliás, falando em barulho, sistema de propulsão do Mavic 2 e do Phantom 4 Pro V2 são sistemas de propulsão já preparados para fazer menos barulho. Então, pensa assim, quanto mais discreto for o seu drone, melhor. Então, um drone fazer menos barulho é melhor, é interessante. Porque depois, como nós vamos ver lá na regulamentação, você tem que manter 30 metros de distância de pessoas não anuentes, pessoas que não autorizaram ser sobrevoadas. Com um drone mais silencioso, você fica mais incógnito. Um drone mais barulhento, às vezes surgem pessoas de lugares que você nem esperava ali, por curiosidade mesmo, e vão se aproximar de você. A hora que essas pessoas se aproximam de você, você está ilegal. Você não está mais mantendo os 30 metros de distância dos não anuentes. Por isso, um drone silencioso é interessante. Então, ESCs silenciosos, são chamados de ESC FOC, são interessantes em virtude disso. Além dos drones DJI, existem também drones industriais de alto desempenho que utilizam ESC com essa tecnologia FOC. Então, continuando esse sistema de propulsão, temos o ESC, que controla a velocidade do motor, aí temos o motor propriamente dito. A medida do motor do drone, geralmente ela é expressa em kV. Então, kV está relacionado aí com a velocidade do drone. Motores de kV mais baixo são motores mais lentos, porém com torque maior, e motores de kV mais alto são motores mais rápidos, mas têm um torque menor. O que isso vai significar? Droninho de corrida, como esse aqui. Aqui eu vou ter um motor de alto kV, então é um motor que gira muito rápido, eu tenho velocidade nesse drone, porém eu tenho pouco torque, então eu não consigo levar muito peso num drone desse e, consequentemente, não vou conseguir colocar baterias extra, uma boa câmera. Então, drones com motores rápidos são muito utilizados aí para a parte de manobra, também corrida, porém são pouco utilizados, motores de alto kV, em drones de utilização profissional. Então aqui eu tenho um extremo, que é um motor muito rápido. Aqui eu tenho um drone intermediário, que vai ter aí um motor de menos kVs do que esse aqui. E tenho também drones maiores, drones industriais aí de 1,60 m, de eixo de motor até eixo de motor, que vão usar motores de kV muito baixo, aí 60, 70 kVs. Então o motor gira muito lentamente, porém ele tem força. E com isso eu consigo colocar hélices grandes, hélices de 30, 35 polegadas, vai levar muito peso e vai fazer um voo por bastante tempo, porque eu consigo também utilizar mais bateria neles. Os drones da DJI são drones de médio kV. Phantom, por exemplo, tem modelos com 940, 960 kVs. Drones muito lentos,
de baixíssimo kV são drones grandes, drones industriais, e drones de corrida e acrobacia vão ter altíssimo kV, que são drones que levam pouco peso, têm pouco torque, mas conseguem se movimentar muito rapidamente. E o terceiro componente aí do nosso sistema de propulsão são as hélices. No caso de drones DJI, como a empresa já está muito grande, eles têm engenheiros aeronáuticos muito bons fazendo hélices. Então são hélices de alta eficiência, pequeno tamanho, mas uma eficiência muito grande. Isso significa que o passo da hélice, que é quanto ela se desloca para frente após um giro completo, é muito bom em relação ao seu tamanho. Então são hélices pequenas, mas que têm um passo bom, uma taxa de deslocamento muito bom. Em drones DJI não compensa ficar utilizando hélice de fibra de carbono, de terceiros, porque você vai comprometer aí a aerodinâmica do seu equipamento, muitas vezes, sem falar no fator risco. Então as hélices originais elas são de polímeros compostos. Se uma hélice dessa bater em algum material rígido, a tendência dela vai ser quebrar. Já a hélice de fibra de carbono, ela é leve, essa característica dela é muito boa, porém ela é muito forte. Então é fácil de decepar um dedo e ocorrer acidentes muito graves se você estiver utilizando hélice de fibra de carbono. Então no seu drone DJI, não mude a hélice, deixe a hélice de polímero composto mesmo, preferencialmente a hélice original, feita pelo fabricante, porque ela já é balanceada. Então nas hélices eu tenho que ter exatamente o mesmo peso aqui nas duas pás. Então essas hélices da DJI, ela já vem balanceada, ela é muito boa em relação a isso. Se você compra uma hélice pirata, você vai ter uma hélice que não está tão bem balanceada assim, geralmente. Existem balanceadores de hélice, que simplesmente são equipamentos que você acopla aqui, para você saber se ela está balanceada ou não. Mas, particularmente, eu falo para vocês, é besteira comprar um balanceador de hélice. Você pode simplesmente pegar um clips, abre ele, deixa em formato de L e encaixa na hélice. Aí você já vai conseguir ver se a hélice está tendendo para algum lado. Se ela estiver tendendo, ela está desbalanceada. Não se deve voar com hélices desbalanceadas, pois isso vai gerar vibração e diversos problemas. A EMU pode entender a vibração como movimentos e vai tentar fazer correção disso. A controladora vai tentar corrigir, mas na verdade o drone não está tendo uma atitude de movimento. É a IMU que está trepidando. Isso vai gerar um acúmulo de erros e um voo errático. É aqueles drones que você vê que ficam fazendo assim, indo para os lados e o piloto tem baixíssimo controle. Às vezes é um simples detalhezinho de hélice desbalanceada que está gerando vibração. Ainda sobre o sistema de propulsão, nos motores aí, que seria o principal componente do sistema de propulsão, existem algumas formas de você ver que teu motor está legal. Em drones DJI, você vai observar quando você desarma o drone. Então você realizou o pouso e desarmou. Desarmar é parar as hélices. E você vai observar se as hélices estão parando ao mesmo tempo. Quando elas começarem a parar em um tempo muito diferente, chegou a hora de você trocar os motores do seu drone. Mas isso aí vai ocorrer com um motor bem cuidado, vai ocorrer acima de 200 horas. Vai demorar muito para chegar a esse momento que você tem que trocar os motores. Bem, na verdade, o que acontece é um problema com o rolamento, não é nem com o motor. Só que não compensa trocar o rolamento, porque é muito pequenininho, é difícil de trocar. Então, geralmente, as pessoas optam por trocar já os motores, troca já os 4. Então, desarmou o drone, observou que você tem ali alguma hélice com 1,5 segundos, 2 segundos de diferença para parar, está chegando no momento de você trocar os motores do drone. E o que pode fazer com que o sistema de propulsão tenha sua vida útil diminuída? Voos em lugares que têm partículas muito pequenas. Então, voos realizados em praia, você nunca pode fazer uma decolagem da areia. Isso vai gerar um vórtice aqui e vai jogar areia para dentro do motor. Os rolamentos são blindados. No entanto, partícula muito fininha vai entrar. Isso vai começar a travar o motor. Vai passando o tempo, o motor vai ficando cada vez mais travado. E aí ainda tem o outro risco de a amperagem do ESC vai subir com o motor travado, o ESC pode queimar. Então, mantenha-se afastado de lugares com partículas muito finas em suspensão. Se é preciso realizar um job num lugar assim complicado, utiliza um drone pad, que são
um drone ponto, na verdade, né? O drone pad é como se fosse um drone ponto, uma lona no chão, alguma coisa, pode ser até uma solução barata, como um EVA, aquelas placas de EVA que a gente usa para as crianças. Então compra placas daquela e realiza a decolagem dali, que você vai mitigar bastante aí esse efeito de partículas pequenas entrando no sistema de propulsão.